Muito bem. A sucessão legítima é aquela sucessão em que o falecido não deixou o testamento, certo? Então, sempre que alguém vier a morrer e não deixar testamento, nós estaremos falando em sucessão legítima. Legítima exatamente porque quem define quem são os herdeiros é a lei. Então, a sucessão é definida de acordo com as regras legais. Nós vamos ver, inicialmente, as disposições gerais relativas à sucessão legítima. A primeira regra que nós vamos ver das disposições gerais é a regra mais importante que existe no direito sucessório, certo? Que é o princípio da saisin. O princípio da saisin, ou direito de saisin, que está lá no 1784 do Código Civil, ele diz o seguinte, que a posse e a propriedade dos bens do falecido, a posse dos bens do falecido e a propriedade dos bens do falecido são transmitidos aos herdeiros no momento da morte do sujeito. No momento da morte do decujus. Decujus é a expressão que a gente utiliza para definir de quem nós estamos falando, do falecido, ou seja, vem de uma expressão chamada assim, de cuja sucessão se trata. Daí que se tira a ideia do decujus, né? Então, no momento em que ele morre, a posse desses bens e a propriedade desses bens é transmitida aos herdeiros. Essa é uma ideia que, logicamente, vem do direito francês, né, de Sazin, mas contraria as regras de direito obrigacional brasileiras, porque as regras do direito obrigacional brasileiro vêm do alemão, do direito alemão, certo? Dos visigodos. Então, sempre no direito alemão, a transmissão da propriedade se dá com a publicidade do título, a publicidade do registro, a publicidade da transmissão. Enquanto que, no direito francês, a transmissão da propriedade se dá com a manifestação de vontade. E o sistema sucessório, embora ele tenha fundo obrigacional, ele utiliza o sistema francês para definir que a propriedade daquela herança e a posse daquela herança é transmitida no instante da morte. No momento que a pessoa morre, então aquela herança, aquele patrimônio que ele tinha é transmitido aos herdeiros. Portanto, tudo que é feito depois disso, como, por exemplo, o inventário, a partilha de bens, o formal de partilha, o registro do formal de partilha, etc., etc., toda essa burocracia brasileira que se tem que fazer para transferir aquele bem para o meu nome no registro de imóveis, aquela conta bancária para o meu nome, aquele carro para o meu nome, enfim, aqueles bens para o meu nome, é, na verdade, uma forma de oficializar aquilo que já aconteceu no dia da morte. Tanto que essa transferência é realizada, ainda que é realizada, por exemplo, 3, 4, 5 anos depois, ela retroage à data da morte, certo? Então, o direito de Saisin define que a transmissão da herança e a transmissão da posse da herança se dá no instante da morte. Quer dizer, o sujeito faleceu, você já pode tomar posse de tudo porque você já detém essa posse. E você já é proprietário de tudo, ainda que não tenha feito inventário. Ainda que você tenha que fazer inventário depois para passar aquelas coisas para o seu nome, você já é proprietário daqueles bens. Bom, qual o efeito prático disso? Os efeitos práticos são enormes e são os mais importantes. Por exemplo, vem a falecer uma pessoa que você é herdeira. Então, essa pessoa deixou lá, não sei, uma casa. E essa casa é invadida por terceiros. Muito bem, você, como herdeiro daquela pessoa, ainda que não tenha feito inventário, você pode proteger a posse daquela casa. E para proteger a posse daquela casa, você não vai entrar com uma ação reivindicatória porque você tem direito de herança. Você vai entrar com uma ação de reintegração de posse, porque a posse que era do falecido foi transmitida para você pela Saisin. Então, você poderá se utilizar, e ainda que nunca tenha ido lá morar, ainda que nunca tenha entrado naquela casa,
você poderá se utilizar da ação de reintegração de posse para tomar posse daquela casa e retirar aquele intruso. Outro exemplo prático. Vamos supor que essa pessoa falecida estava na posse de um bem, exercendo a prescrição aquisitiva de uso capião. Então, ele estava somando anos, somando prazo para caracterizar o uso capião daquelas terras, o falecido, certo? E vamos supor que, naquela situação, o prazo para uso capião seja de 10 anos. E ele já estava há 7 anos naquelas terras. E ele vem a falecer, você vai tomar posse daquelas terras e não vai recomeçar a contagem do zero. Você vai continuar a contagem da onde ele parou. Então, se ele tinha 7 anos de posse daquela terra, você só vai completar mais 3 anos para conseguir completar os 10 anos necessários ao uso capião. Isso se deve em razão do princípio da Saisin, que determina que a posse daqueles bens é transmitida no dia da morte para você, e assim como a propriedade, certo? Então, esses dois exemplos são de posse. Exemplos de propriedade. Simples, né? Vamos supor que tenha dívidas aqueles bens, né? Tem a dívida de IPTU. Quem é que responde pela dívida de IPTU? Os proprietários. Quem são os proprietários? Os herdeiros. Mesmo que não tenham feito inventário, mesmo que não tenham feito inventário. Eles que respondem pelas dívidas porque são proprietários. A propriedade, como eu disse, foi transmitida no dia da morte do decujus. Outro exemplo relacionado à propriedade. Vamos supor que você está tentando executar um devedor e esse devedor não tem bens, certo? Então, você busca bens para executar esse devedor e não encontra nada. Bom, muito bem. Aí, lá pelas tantas, você descobre que esse devedor, que faleceu um ascendente, por exemplo, dele, faleceu o pai dele, a mãe dele, um avô, enfim, alguém que lhe deixou uma herança, que deixou uma herança ao devedor. Bom, você não precisa aguardar o inventário, né? Você não precisa esperar uma partilha, você não precisa esperar que esses bens passem para o nome desse devedor para que você venha a penhorar. Não, a propriedade ela foi transmitida no dia da morte e, portanto, você já pode penhorar aquela herança daquele devedor seu. O Rafael está dizendo aqui, tem colegas tentando entrar na equipe que ainda não foram aceitos. Quem? Maria Eugênia, professor. Tá, então, vou parar a gravação aqui um minutinho.